No meio da cerimónia de formatura na Universidade de Lisboa, o auditório cheio de famílias aplaudindo, eu, João, segurei a mão de Miguel com toda a força que tinha e declarei em voz alta para todos os presentes: este homem ao meu lado é o meu namorado há 4 anos, e hoje eu não vou mais esconder o nosso amor. O silêncio que caiu sobre o salão foi tão pesado que até o vento do Tejo parecia ter parado, e os rostos chocados dos meus pais na primeira fila me congelaram por um segundo, mas naquele instante soube que a minha juventude finalmente começava de verdade. Miguel apertou os meus dedos como se dissesse que estava comigo, e eu senti o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. Os aplausos hesitantes começaram devagar, depois viraram uma onda, mas os olhos da minha mãe estavam cheios de lágrimas que eu não conseguia decifrar se eram de orgulho ou de dor. O meu pai ficou imóvel como uma estátua, a boca semiaberta, sem conseguir articular uma palavra. Eu olhei para Miguel e vi nele o mesmo alívio que eu sentia depois de 4 anos a fingir que éramos só amigos, a inventar namoradas fictícias, a esconder beijos rápidos nos parques escuros da cidade. Tudo começou numa festa no bairro Alto há 4 anos, quando eu era caloiro de Direito e ele de Engenharia. Eu estava sozinho num canto com um copo de vinho na mão a observar as pessoas dançarem quando ele se aproximou com aquele sorriso fácil e disse: olá, pareces perdido aqui. Conversámos a noite toda sobre livros, sobre sonhos, sobre a pressão de vir de famílias tradicionais do interior, e quando ele me convidou para um café no dia seguinte eu disse sim sem pensar 2 vezes. O primeiro beijo aconteceu no Parque Eduardo VII, debaixo de uma árvore velha, e eu senti que o mundo inteiro se abria, mas ao mesmo tempo se fechava, porque eu sabia que em casa em Porto os meus pais nunca aceitariam. A minha mãe sempre falava de netos e de casamento tradicional, o meu pai contava histórias de quando era jovem e dizia que homem era homem. Então decidimos esconder. Durante os primeiros 2 anos era fácil, encontrávamos-nos em apartamentos alugados por amigos ou em viagens curtas a Sintra onde ninguém nos conhecia. Eu estudava de dia, fingia sair com colegas à noite e voltava para casa com o coração cheio mas a boca calada. Miguel era paciente, mas eu via nos seus olhos a frustração crescente quando eu recusava ir a jantares com os amigos dele ou quando inventava desculpas para não aparecer nas festas da família dele. Uma vez quase fomos apanhados quando a minha irmã mais nova veio a Lisboa de surpresa e eu tive de mandar Miguel sair pela escada de incêndio enquanto eu fingia que estava sozinho a estudar. Aquele dia marcou o início dos conflitos internos que me consumiam. Eu amava-o tanto que doía, mas o medo de perder a família era maior. Os meus amigos suspeitavam, alguns até perguntavam diretamente, mas eu negava sempre com um riso nervoso, dizendo que era só um colega. A pressão social em Portugal era menor do que no passado, mas na minha cabeça ainda ecoavam as palavras antigas dos tios e primos sobre o que era normal. Eu passava noites acordado a pensar se valia a pena viver assim para sempre, e Miguel começava a questionar se eu realmente o amava ou se estava só a usar o nosso amor como escape. O 3º ano foi o pior. Miguel queria assumir pelo menos perante os amigos mais próximos, mas eu recusava com medo de que a notícia chegasse aos ouvidos da minha família. Tivemos a nossa primeira grande discussão numa noite chuvosa no meu apartamento pequeno perto da Praça do Comércio. Ele disse: eu não aguento mais ser o segredo de ninguém, João, e eu respondi chorando que não estava pronto, que precisava de tempo. Ele saiu batendo a porta e eu fiquei sozinho a olhar para o Tejo pela janela, pensando que talvez fosse melhor terminar tudo antes que doesse mais. Mas no dia seguinte ele voltou com flores e um abraço longo e nós prometemos tentar outra vez. Foi nessa altura que eu comecei a escrever num diário secreto tudo o que sentia: o amor, a culpa, o desejo de liberdade. A universidade estava a acabar e eu sabia que o momento da verdade se aproximava. A formatura era o fim de uma fase e o início de outra, e eu não queria entrar na vida adulta ainda preso a mentiras. Os meus pais vieram de Porto cheios de orgulho pelo meu diploma, sem imaginar o que eu preparava. A minha mãe abraçou-me forte antes da cerimónia e disse: estou tão feliz por ti, filho, e eu quase contei tudo ali mesmo, mas engoli as palavras. Agora ali no palco com Miguel ao lado eu via o futuro abrir-se como uma porta que eu mesmo empurrava. Os aplausos aumentavam, mas o silêncio da minha mãe era o que mais me doía. Eu desci do palco de mão dada com ele e o mundo parecia diferente, mais colorido, mais verdadeiro. Os colegas vinham dar os parabéns, alguns com olhares de surpresa, outros com sorrisos genuínos. Um amigo íntimo que sempre suspeitara abraçou-me e disse: finalmente, João, eu sabia. Miguel sussurrou ao meu ouvido: estou orgulhoso de ti, e eu senti lágrimas nos olhos pela primeira vez em anos. A noite ainda ia longa e eu sabia que as conversas difíceis com a família esperavam, mas naquele momento eu sentia a minha juventude completa como nunca antes. Caminhámos juntos pela Avenida da Liberdade sob as luzes da cidade e eu contava-lhe como tudo começara no bairro Alto e como cada esconderijo, cada mentira me levara até ali. Ele ouvia com atenção e apertava a minha mão como se nunca mais quisesse soltar. O ar de Lisboa cheirava a liberdade e eu respirava fundo, sabendo que o caminho à frente seria duro, mas finalmente meu. A minha irmã ligou-me mais tarde a dizer que a mãe estava a chorar em silêncio no hotel, mas que o pai não dissera uma palavra. Eu prometi que no dia seguinte falaria com eles cara a cara. Miguel ficou comigo nessa noite no meu apartamento e pela primeira vez não tivemos de esconder nada. Falámos até de madrugada sobre planos futuros, sobre morar juntos, sobre enfrentar o mundo como um casal de verdade. Eu sentia que depois de 4 anos a fingir finalmente respirava. O sol nasceu sobre o Tejo e eu soube que a minha história apenas começava.
O dia seguinte amanheceu quente e luminoso em Lisboa, mas dentro de mim a tempestade ainda não passara. Eu e Miguel tomámos o pequeno almoço juntos no café da esquina como um casal normal pela primeira vez sem olhar por cima do ombro, e eu sentia um misto de euforia e medo. Ele disse: vamos enfrentar isto juntos, e eu concordei, mas o coração batia acelerado ao pensar no encontro com os meus pais no hotel perto da Praça Marquês de Pombal. Quando cheguei lá, a minha mãe estava sentada na cama com os olhos vermelhos e o meu pai de pé junto à janela olhando para a rua sem dizer nada. Eu comecei a falar devagar, contando como conhecera Miguel na festa do Bairro Alto, como o amor crescer em silêncio, como os 4 anos foram uma luta constante entre o que eu sentia e o que a família esperava. A minha mãe ouvia sem interromper, mas as lágrimas escorriam e ela perguntou baixinho: porquê, filho, por que esconder tanto tempo? Eu expliquei o medo de os magoar, o medo de ser rejeitado, o medo de que a nossa vida em Porto mudasse para sempre. O meu pai virou-se finalmente e disse com a voz rouca: eu criei-te para ser homem, João, e isto não é o que eu esperava. As palavras doeram como facadas, mas eu mantive-me firme e respondi: pai, o amor não tem género, e eu sou o mesmo filho que sempre foste orgulhoso. A conversa durou horas com silêncios longos e perguntas difíceis sobre o futuro, sobre netos, sobre o que diriam os vizinhos e a família alargada. A minha irmã chegou ao meio e abraçou-me forte, dizendo que me apoiava, mas que entendia a dor dos pais. Miguel esperava-me lá fora no café e quando eu saí ele viu nos meus olhos que fora duro, mas que eu sobrevivera. Voltámos juntos para o meu apartamento e eu desabafei tudo chorando nos braços dele pela primeira vez, sem medo de ser ouvido. Ele acariciava o meu cabelo e dizia que o amor verdadeiro exigia sacrifícios e que agora começávamos uma nova fase. Os dias seguintes foram um turbilhão de reações. Os colegas da universidade enviavam mensagens de apoio, alguns antigos professores ligavam a parabenizar a coragem e eu sentia-me exposto, mas leve, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Mas nem tudo era fácil. Um tio ligou do Porto furioso dizendo que eu envergonhava a família e que não queria mais saber de mim. A minha mãe mandou uma mensagem curta: estou a tentar entender, mas preciso de tempo. Eu e Miguel decidimos passar uns dias em Sintra para respirar longe de tudo. Lá no meio das montanhas verdes e dos palácios antigos caminhámos de mãos dadas sem esconder e eu sentia que a nossa relação ganhava uma nova força. Falámos sobre o passado, sobre as vezes em que quase fomos apanhados, sobre as discussões que quase nos separaram. Eu contei-lhe como uma vez em Coimbra, durante uma viagem de estudo, ele me ligara tarde da noite e eu tivera de sussurrar para não acordar o colega de quarto e como aquilo me fizera sentir sujo e mentiroso. Ele confessou que várias vezes pensara em terminar porque o segredo o consumia, mas que o amor por mim era maior. Naquela viagem em Sintra fizemos planos concretos: morar juntos em Lisboa, ele continuar na empresa de engenharia, eu começar o estágio em Direito e talvez um dia viajar pelo mundo sem medo. De volta a Lisboa, os amigos organizaram uma pequena festa de celebração no nosso apartamento e pela primeira vez eu pude apresentar Miguel como meu namorado oficial. Os risos, as histórias partilhadas, o vinho a correr, tudo parecia perfeito, mas eu ainda carregava a preocupação com a família. Uma noite a minha mãe telefonou e disse que o pai estava a refletir e que ela queria conhecer Miguel melhor. Marcámos um jantar em família no fim de semana e eu sentia o estômago apertado, mas também esperança. Miguel preparou-se com calma, escolheu uma camisa simples e disse que estava pronto para mostrar quem era. No jantar o ambiente estava tenso. No início o meu pai mal olhava para ele, mas a minha mãe fez perguntas sobre o trabalho, sobre os sonhos e aos poucos a conversa fluiu. O meu pai acabou por dizer uma frase que me marcou para sempre: eu não entendo, mas se tu és feliz eu vou tentar aceitar. Foi um passo pequeno, mas enorme para mim. Depois do jantar, Miguel e eu caminhámos pela Marginal até ao Cais do Sodré e eu senti que a minha juventude se completava não só com o amor, mas com a aceitação gradual. Os meses seguintes trouxeram mais desafios: uma discussão com um colega conservador no escritório onde eu estagiava, uma mensagem anónima nas redes sociais a criticar o meu coming out, mas também mensagens de apoio de outros jovens que se identificavam. Eu comecei a escrever um blog anónimo sobre a experiência e Miguel incentivava-me dizendo que a minha voz podia ajudar outros. A nossa relação aprofundava-se com pequenos gestos diários, como cozinhar juntos, ver filmes no sofá e planejar viagens. Uma vez fomos a Porto visitar a família e, embora o pai ainda estivesse distante, a minha mãe abraçou Miguel e disse: bem-vindo à família. Eu senti o peito encher-se de gratidão. Mas o conflito interno não desaparecera completamente. Às vezes eu acordava com pesadelos de rejeição total e Miguel tinha de me acalmar dizendo que o passado ficara para trás. A tensão aumentava devagar porque eu sabia que a verdadeira prova viria quando a família toda se reunisse no Natal e eu tivesse de enfrentar tios, primos e vizinhos. Miguel propôs que fôssemos juntos e eu aceitei, sabendo que era o próximo passo na nossa jornada de crescimento. A vida em Lisboa seguia o seu ritmo, com o Tejo sempre presente como testemunha silenciosa dos nossos momentos. Eu sentia-me mais forte, mais verdadeiro, e o amor por Miguel tornava-se cada dia mais sólido. Os amigos notavam a mudança no meu sorriso e diziam que eu parecia outro homem. E era verdade. Depois de 4 anos de mentiras, eu finalmente vivia. O Natal em Porto chegou como uma tempestade anunciada e eu sentia o peito apertado só de pensar no jantar familiar na casa antiga da família. Miguel viajava comigo de comboio e segurava a minha mão durante todo o caminho, dizendo que estaríamos juntos acontecesse o que acontecesse.
Quando chegámos à estação, a minha irmã veio buscar-nos e abraçou-nos aos dois com um sorriso nervoso. Em casa, o cheiro a bacalhau e a bolos tradicionais enchia o ar, mas a tensão era palpável. Os tios já estavam lá e um deles olhou para Miguel com um franzir de sobrolho que não passou despercebido. A minha mãe tentou manter o ambiente leve servindo vinho e contando histórias de infância, mas o meu pai mal falava e evitava olhar diretamente para nós. Durante o jantar eu decidi falar abertamente, explicando mais uma vez o nosso amor e como o esconder por tanto tempo me consumira. Um tio interrompeu dizendo coisas duras sobre tradições e sobre o que era certo, mas eu respondi com calma que o amor não escolhia e que eu era o mesmo João de sempre. Miguel ficou ao meu lado em silêncio, mas com a presença firme que me dava força. A minha mãe chorou baixinho e disse que me amava independentemente de tudo, e aquilo quebrou parte do gelo. O pai saiu para o jardim e eu fui atrás dele para uma conversa só de homens. Ele disse que lhe doía ver o filho seguir um caminho diferente, mas que via que eu era feliz e que isso importava mais do que as aparências. Foi o momento mais duro e ao mesmo tempo mais libertador de toda a minha vida. Voltámos para dentro e o jantar continuou com conversas mais leves, embora alguns olhares ainda fossem frios. Miguel e eu dormimos no quarto de hóspedes pela primeira vez juntos em casa dos meus pais e eu senti que uma barreira caíra. No dia seguinte caminhámos pela ribeira do Douro e Miguel disse que estava orgulhoso de mim por ter enfrentado tudo. De volta a Lisboa, a rotina voltou, mas com uma nova leveza. Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia e Miguel avançava no projeto de engenharia. Os fins de semana eram nossos para explorar a cidade, ir a concertos ou simplesmente ficar em casa. Mas uma crise surgiu quando um colega do trabalho descobriu o blog que eu escrevia e espalhou rumores no escritório. Eu enfrentei diretamente dizendo que a minha vida pessoal não afetava o profissional e, embora tenha perdido algum respeito de certos colegas, ganhei o apoio de outros. Miguel viveu um momento semelhante na empresa dele quando um superior fez comentários velados, mas ele respondeu com profissionalismo e o assunto morreu. Esses episódios mostravam que a sociedade ainda tinha preconceitos, mas que nós éramos mais fortes juntos. Uma noite discutimos sobre o futuro e eu confessei que às vezes ainda sentia culpa por ter escondido tanto tempo. Ele abraçou-me e disse que o importante era o agora e o que construíamos. Decidimos fazer uma viagem a Paris para celebrar o nosso 5º ano juntos e lá no meio da Cidade das Luzes eu pedi-lhe que casássemos um dia, não oficialmente mas no coração. Ele aceitou com um beijo longo e eu senti que a minha juventude se completava não só com a revelação mas com a construção de uma vida a dois. De volta a Portugal, os pais vieram visitar-nos em Lisboa e o jantar foi mais descontraído. A mãe abraçou Miguel como um filho e o pai até perguntou sobre o trabalho dele. Os pequenos progressos acumulavam-se e eu via o crescimento em todos nós. Mas o conflito interno voltava às vezes em ondas quando eu pensava nos anos perdidos em mentiras e nas oportunidades que não vivi por medo. Miguel ajudava-me a processar isso com paciência e nós começámos a frequentar um grupo de apoio para casais LGBT onde partilhávamos histórias e ganhávamos força. Uma das participantes contou como perdera a família por completo e eu sentia gratidão por ter os meus pais a tentar. O tempo passava e a nossa relação tornava-se mais madura, com planos de comprar um apartamento juntos e talvez adotar um cão. Eu sentia que depois de tantos altos e baixos o amor triunfava. Os amigos organizaram uma festa de aniversário para nós dois e ali no terraço com vista para o Tejo eu olhei para Miguel e soube que valera a pena cada lágrima, cada silêncio, cada escolha difícil. A vida seguia, mas agora com verdade, e isso fazia toda a diferença. Os meses seguintes trouxeram novas alegrias e desafios, mas eu estava pronto para tudo. A primavera chegou a Lisboa com flores nos jardins e uma energia renovada no ar. Eu e Miguel mudámos-nos para um apartamento maior perto do Chiado e pela primeira vez sentimos-nos verdadeiramente em casa, sem segredos. Os móveis escolhidos juntos, as noites a cozinhar, as manhãs com café na varanda, tudo ganhava um sabor especial. No trabalho eu avançava no estágio e recebia elogios pela dedicação, mas também enfrentava olhares curiosos de quem sabia da minha história. Uma vez um cliente importante perguntou diretamente sobre a minha vida pessoal e eu respondi com orgulho que tinha um companheiro maravilhoso. O cliente sorriu e disse que respeitava a coragem e aquilo deu-me um impulso enorme. Miguel, por sua vez, terminou um projeto grande e foi promovido. Celebramos com um jantar romântico no restaurante com vista para o castelo. Mas nem tudo era só alegria. A família em Porto ainda tinha momentos de tensão, especialmente quando o Natal seguinte se aproximou e os tios voltaram a fazer comentários velados. Eu decidi organizar um encontro maior e convidei toda a gente para um fim de semana em Lisboa, pensando que o ambiente neutro ajudaria. A mãe aceitou com entusiasmo, o pai com alguma relutância e os primos vieram curiosos. Durante o fim de semana mostrei a cidade a todos e Miguel integrou-se perfeitamente, contando histórias engraçadas e ajudando na cozinha. Aos poucos as barreiras caíam e até um tio que fora mais duro admitiu que via o nosso amor como genuíno. Foi um passo gigante e eu senti o peito aliviado, como se anos de peso saíssem de uma vez. De volta à rotina diária, nós começámos a pensar em viagens maiores e planeámos uma ida à Itália para o verão. Lá em Roma e Florença caminhámos de mãos dadas pelas ruas históricas e eu sentia que o mundo inteiro nos pertencia.
Miguel propôs que escrevêssemos um livro juntos sobre a nossa jornada e eu ri, mas depois aceitei a ideia como um projeto futuro. A vida parecia perfeita, mas um novo conflito surgiu quando a minha irmã anunciou o noivado e a mãe começou a pressionar indiretamente sobre o nosso futuro, perguntando se pensávamos em algo oficial. Eu expliquei que o nosso amor não precisava de papéis, mas que estávamos comprometidos para a vida. Ela aceitou, mas eu via que ainda carregava sonhos tradicionais. Miguel e eu discutimos o assunto abertamente e decidimos que quando estivéssemos prontos faríamos uma cerimónia simbólica só para nós e quem quisesse celebrar. O tempo passava rápido e eu via o meu crescimento como pessoa mais confiante, mais aberto, mais em paz. Os amigos notavam e diziam que eu irradiava felicidade. Uma noite no terraço, olhando as luzes da cidade, eu disse a Miguel que sem ele eu talvez nunca tivesse tido coragem e ele respondeu que o amor nos tornara ambos melhores. Os desafios continuavam pequenos como comentários na rua ou olhares em cafés, mas nós enfrentávamos-os de cabeça erguida. A nossa relação aprofundava-se em camadas de confiança e cumplicidade que 4 anos de segredo nunca permitiram. Eu sentia que a minha juventude não só se completara mas se expandira para algo maior. O verão em Itália foi mágico e quando voltámos a Lisboa estávamos mais unidos do que nunca. A família começou a incluir Miguel em eventos como se ele sempre tivesse pertencido e isso curava feridas antigas. Eu continuava o blog agora com mais leitores e recebia mensagens de jovens que se inspiravam na nossa história. Miguel apoiava cada palavra e juntos sentíamos que contribuíamos para um mundo mais tolerante. A vida seguia o seu curso com altos e baixos, mas sempre com amor como base. Eu olhava para trás e via o caminho percorrido desde o primeiro beijo secreto até à revelação pública e sentia orgulho de cada escolha, mesmo das erradas. O outono trouxe novas responsabilidades no trabalho e nós adaptávamos-nos juntos, planeando o futuro com calma. A minha mãe telefonava mais vezes agora para conversar sobre tudo e o pai até mandava mensagens curtas perguntando pelo Miguel. Esses pequenos gestos acumulavam-se e eu via o milagre da aceitação acontecer devagar. A nossa história não era perfeita, mas era nossa e isso bastava. O tempo voou e já se passaram 2 anos desde aquela formatura que mudou tudo. Eu e Miguel estávamos a celebrar o nosso 6º aniversário de namoro com uma viagem à Madeira onde as montanhas verdes e o mar azul pareciam abraçar o nosso amor. Caminhávamos por trilhos de levadas de mãos dadas e eu sentia que cada passo era uma vitória sobre o passado. De volta a Lisboa, a vida estabilizara com o apartamento acolhedor, os trabalhos estáveis e a família finalmente integrada. A minha mãe agora tratava Miguel como filho e o pai contava piadas com ele durante os jantares. Os tios ainda tinham reservas, mas respeitavam o espaço e isso era suficiente. Uma noite organizámos uma festa grande em casa para amigos e família e ali no meio de risos e música eu olhei para Miguel e soube que a nossa jornada chegara a um ponto de plenitude. Ele propôs que fizéssemos uma cerimónia simbólica no ano seguinte e eu aceitei com o coração cheio. Os preparativos começaram devagar com listas de convidados e ideias de decoração e eu via o crescimento não só no nosso casal mas em todos à volta. A minha irmã casou-se e no casamento dela eu e Miguel fomos padrinhos de honra, o que teria sido impensável há 4 anos. A vida seguia com pequenas alegrias como adotar um cão chamado Tejo e planejar viagens anuais. Mas eu nunca esqueci o caminho percorrido e por isso continuei a escrever o blog, agora transformado em livro, que publicámos com o título A Juventude que Escolhi. O lançamento foi em Lisboa com sala cheia e a minha família presente a aplaudir. Miguel leu um trecho e eu vi lágrimas nos olhos da mãe, que agora entendia tudo. O pai apertou a minha mão e disse: "Estou orgulhoso de ti, filho", e aquelas palavras fecharam um ciclo. Olhando para trás eu via os conflitos, as dúvidas, as traições internas e as escolhas que me tornaram quem sou. O amor por Miguel não era só paixão, mas uma força que me ensinara a ser autêntico. A nossa história inspirava outros e eu recebia cartas de jovens de todo o Portugal contando como a minha coragem os ajudara a sair do armário. Miguel e eu continuávamos a crescer juntos, enfrentando novos desafios como equilibrar carreiras e vida pessoal, mas sempre com diálogo aberto. A cidade de Lisboa testemunhava tudo, o Tejo fluindo calmo como a nossa relação agora. No final de mais um ano nós fizemos a cerimónia simbólica num jardim com vista para o rio, rodeados de quem nos amava. Ali trocámos votos simples, prometendo continuar a construir o nosso caminho, e eu senti que a juventude não só se completara mas se eternizara. O futuro abria-se cheio de possibilidades e eu estava pronto. Depois de tudo o que vivemos eu podia dizer que cada lágrima valera a pena. Caminhávamos agora de cabeça erguida, de mãos dadas, e o mundo parecia mais brilhante. A nossa história era prova de que o amor vence quando se tem coragem de viver a verdade. E assim a minha vida seguia completa e livre. Foi correto esconder o amor por 4 anos antes de revelar, ou isso apenas adiou a verdadeira plenitude da juventude? Verdadeiro ou falso?